Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Eu queria falar com os irmãos que a nossa meditação hoje será no livro de Gálatas, capítulo número 5, a partir do versículo de número 16, né? Nós fizemos no vídeo anterior, né, a este, né, eu passei para os irmãos quais são as obras da carne que faz com que nós somos impedidos, somos ou seremos, ou sejamos impedidos de entrar no reino dos céus, de herdar o reino dos céus, de alcançar a nossa salvação, para ir morar com Jesus para toda a eternidade, por causa das obras da carne. São elas que nos impedem de entrar nos céus, de herdar o reino dos céus. E hoje eu vou estar lendo com os irmãos, novamente, as obras da carne que nos impedem, né? Mas vou enfatizar fortemente nas obras do Espírito, que nos abre as portas dos céus, né? Para que nós possamos alcançar o reino dos céus. Por que eu preciso mostrar para os irmãos aquilo que nos impedem? Exatamente porque a palavra de Deus avisa, né, que o irmão está indo à frente, atrás dele vem vindo outro, né? E o da frente enxerga o buraco e avisa o de trás que tem um buraco. Ao avisar o de trás que tem um buraco, ele não vai cair no buraco. Ele não há de cair, porque ele foi avisado que tem um buraco ali na frente. A noite é escura e ele não tem nada que o ilumine, né? Mas o da frente, como tem na sua mão, né, no seu corpo, no seu coração, uma grande luz que o ilumina mesmo na escuridão, né? Ele enxerga o buraco e mostra para o que vem atrás na escuridão, ainda que seja com a lanterna na mão, com um lampião, com uma lamparina, né? Ele não consegue enxergar o buraco, porque o pecado o cega e veda os seus olhos. Ele não consegue ver que tem um buraco. Mas o que passa na frente, andando junto na mesma estrada os dois, no mesmo caminho, no mesmo trilho, né? O da frente que anda na luz, que é Jesus, ele enxerga o buraco e mostra, né? Avisa que ele vai cair no buraco, para ele desviar daquele buraco que está logo ali na frente, né? Então, o avisado, ele desvia do buraco, ele não cai, né? Aquele que tapa os ouvidos para não ouvir, né? Fecha os olhos para não ver, né? Aperta o coração para não entender, né? Ele cai no buraco e será grande o seu dano, a sua ruína, diz a palavra de Deus, né? Então nós vamos agora hoje fazer a parte, é a mesma leitura, na mesma palavra, enfatizando naquilo que são as obras do Espírito. Amém, irmãos? Porque a diferença entre o que salva e o que se perde é só por causa das obras. Ah, mas o homem não é salvo pelas obras. Tá, mas estou falando de obras do Espírito e não obras da carne. O homem não se salva pelas obras da carne, né? As obras da carne não garantem salvação para homem algum. Porque as obras da carne são feitas para satisfazer a carne, para o nosso ego, para o nosso próprio, né? Para o nosso próprio louvor. E as obras do Espírito é para o louvor daquele que nos chamou, daquele que nos consagrou, daquele que nos preparou, daquele que nos capacitou, daquele que nos conduz na sua luz, que é Jesus. São as obras do Espírito, as obras que o homem não é salvo pelas obras da carne, mas estamos falando das obras do Espírito. Esta sim conduz o homem à salvação, né? E diz a palavra de Deus, né, a partir do versículo número 16, as obras da carne e o fruto do Espírito
né? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Como é que pode ser isso, pastor? Não cumprir a concupiscência da carne. É não fazer aquilo que a sua carne quer. Não fazer aquilo que a sua carne deseja. Tudo que você vê estando na carne, né, o seu espírito do homem maligno, do homem natural, não vou nem dizer homem maligno, homem natural, né, ele quer, porque satisfazem a carne. São os desejos pecaminosos que alimentam a carne, né? Então, de modo que estas são as obras da carne, né? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, né? E vou dar um exemplo muito prático aqui para os irmãos nesse momento. Eu estava um dia desse, junto com a minha irmã, né? E chegou na porta do carro, né? Minha irmã Vera, minha esposa, e chegou na porta do carro um desses vendedores na rua, que vende essas caixinhas com balinhas, outras coisas mais, né? E eles chegam na porta para nos oferecer, e dali N motivos para estar vendendo aquilo, na rua vendendo. Você não está interessado, você não quer comprar, mas você compra para ajudar, né? E ela disse para mim, né, daquela pessoa, falou, essa pessoa que você está vendo aí, você acha que ela é homem ou é mulher? Eu falei, para mim é homem. Falou, não é homem. É uma pessoa, é uma mulher que quer ser homem, né? Conversando assim, um assunto, um bate-papo informal entre nós apenas, né? E eu disse para ela, né, naquele momento, eu falei, eu olho as pessoas, né? Eu não olho para pessoas, eu olho para a alma, né? E por que eu disse para ela dessa forma? Porque eu ando em espírito, né? Eu não vejo o sexo da pessoa quando eu sou abordado por uma pessoa, né? Em toda e qualquer circunstância, né, que eu sou abordado, né, eu vejo a alma da pessoa, né? Tratando de qualquer tipo de negócio que for, né, se a pessoa se aproximar de mim com respeito, né, falar comigo com respeito, né, então eu da mesma forma falo com a pessoa, né, e vejo apenas a alma da pessoa, né? Então isto é andar em espírito, tá certo, irmão? Fiz essa pequena comparação só para que vocês entendam o que é andar em espírito. Quando você anda em espírito, você não enxerga sexo, você enxerga alma, né? Seja homem, seja mulher, ou seja qualquer outro dessas denominações que se dão aí, que já tem 8 letras dando essa denominação, né? Para quem anda em espírito, só tem 2, né? Só tem 2, né? Homem e mulher, não tem nenhum outro, apenas da forma que Deus criou, da forma que Deus fez, né? Nós vemos apenas dessa forma, quando andamos em espírito, né? Ou é irmão ou é irmã. Se for homem, é irmão, se for mulher, é irmã. Por quê? Porque andemos em espírito. Eu não falo isso para me engrandecer, não. Eu falo isso para a glória de Deus, porque é assim que eu vejo o ser humano de um modo geral, de maneira generalizada. É assim que eu vejo. Eu vejo, recebo e luto para que aquela alma não se perca, mas venha herdar o reino dos céus. Amém, irmãos? Né? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes, porém, se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Que lei? Lei da servidão, né? A lei da circuncisão.
que é feita no corpo físico mortal do homem, né? Já expliquei muitas vezes, né? A circuncisão, que era o sinal, que era a marca da lei que o homem recebia, né? Todo macho ao 8º dia era circuncidado para marcar: este é de Cristo, pela força da lei, né? E não da graça, da fé, justiça e graça que veio pós Jesus, que Jesus implantou, né? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se você, meu irmão, se você, minha irmã, pensa, acha, diz e vive como crente, como verdadeiro servo de Cristo, faça diariamente um exame da sua consciência, para ver se você cometeu a cada dia alguma dessas obras, das quais está mencionado aqui em Gálatas 5, do versículo 16 em diante. Para ver se você cometeu alguma dessas obras. Se você pensa que é crente, anda como crente, fala como crente, pensa que vive como crente, ou vive como se fosse crente, mas praticando alguma dessas obras, então você precisa imediatamente tirar da sua vida alguma ou qualquer uma dessas coisas que você estiver praticando diariamente. Porque isto, eu mencionei aqui umas 10 coisas que levam o homem à perdição. Vou até conferir para ver, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então aqui eu citei 15 menções, ou para que as pessoas entendam de maneira bem clara, 15 coisas que o homem pode praticar. Ele não deve, mas pode praticar às vezes por displicência, por ignorância, por desconhecimento, por desconhecer que está pecando. Alguma dessas 15 coisas que eu mencionei aqui. Se você aceitou Jesus, desceu às águas batismais, entrou em comunhão e está vivendo numa igreja de crente, ou chamada de crente, igreja evangélica, pensando que está salvo, herdou o reino dos céus, e seu pastor não te alertou, não pregou essa palavra, não fez menção dela de forma bem discriminada, replicada, vai, exorta, ensina, repreende, mas com amor. Se seu pastor não fez isto, você está vivendo enganado ou enganada. Então busca conhecimento, entendimento e sabedoria. Conhecimento, sabedoria e entendimento. E tira da sua vida imediatamente estas coisas. Ou algumas delas, ou que seja uma delas apenas. Tira já do seu coração, da sua vida, da sua prática, que ela vai te impedir de entrar no reino dos céus. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a palavra continua falando, né? Vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, a prática dessas coisas é livre. Ninguém te proíbe. Você jamais será acusado ou acusada por praticar alguma dessas coisas aqui. Vou contar quantas são. Só que cada uma delas abre um leque para milhares, talvez milhões de atos que nós praticamos sobre esta única tese. São milhões. Então, nós seremos bem aceitos em todo e qualquer lugar, praticando estas obras. A palavra de Deus afirma que não há quem possa te fazer mal se você for zeloso do bem. Então é isto. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Eu mencionei 9 palavras das quais não há lei contra elas. Todo tipo de lei, toda a prática que você fizer sobre estas obras, você só é bem aceito, bem visto, bem quisto. Não só pelos homens, mas principalmente por Deus. Principalmente. Não existe, se você estiver indo por um caminho com o seu pior inimigo andando junto com você. Ele é seu inimigo. Ele não gosta de você. Ele detesta você. E você sabe disso. E por isso você foge dele, porque você sabe que ele te persegue e não quer saber de você. Ele anda doido te procurando para poder te fazer mal. Mas se vocês for passar num lugar, dentro de uma mata, de noite, que tem lobo, que tenha onça, que tenha qualquer outro tipo de bicho que pode atacar o ser humano, ele passa com você como seu inimigo, como seu amigo. Se ele puder, ele tarraca no seu braço e fala, não me deixa, não me larga, Não me larga, eu vou junto, eu também vou, Por quê? Exatamente por causa do perigo, E por causa do amor que você pode transmitir a ele. Por isso não existe lei contra a prática do amor. Essas coisas juntas significa o amor fraternal. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, bondade, fé e temperança. Vocês podem ver que o homem, quando ele é de Deus, a mulher, quando ela é de Deus, ela pratica essas obras de maneira a espalhar para todos tantos quanto está à sua volta. Isto é o fruto do Espírito. Amém, irmão? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.